Boa noite. Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, Tony Azevedo. Boa noite, Niedo. Boa noite, friburguense. Bom, hoje vocês já estão sentindo falta da doutora Tabata, né? Mas os afazeres de advogado é muito complicado, né? Tem as audiências e ela hoje teve uma audiência no final da tarde e, consequentemente, não conseguiu chegar aqui a tempo para fazer o programa. Mas, semana que vem, se Deus quiser, a doutora Tabata estará de volta aqui conosco. Bom, a doutora Tabata tinha prometido aos senhores que hoje ia falar alguma coisa sobre esse concurso de 2007, que cada um diz uma coisa, existe uma porção de questionamento no ar, existe pessoas em dúvida, mas antes de falar nesse assunto, hoje nós temos que parabenizar, Tony, os professores. Hoje é o dia, os heróicos professores, que hoje é o dia dos professores, essa classe aí que infelizmente, né, não tem muito o que comemorar, né? Aí, ó, estavam em greve, né? Para ganhar alguma coisa, né, tem que entrar em greve, tem que levar tiro de borracha, tem que levar spray de pimenta para poder ganhar alguma coisa. É assim que eles tratam os professores. E os professores em outro país são considerados umas pessoas de alto nível. No Brasil, leva borrachada, leva tudo. Mas o que nós vamos fazer? Bom, mas sobre o concurso público, exatamente o que aconteceu com o concurso público de 2007 foi o seguinte: o CEP entrou com uma ação no ano de 2007 e que o CEP questionava que os professores não poderiam ser contratados em regime estatutário, e sim pela CLT. E esse processo veio acontecendo, veio rolando, e de repente, Nova Friburgo foi pego de surpresa, quando numa sentença da juíza, que está aqui na minha mão, e que é muito longa, eu também, para explicar aos nossos telespectadores, eu não preciso ler a sentença toda, eu vou ler o finalzinho da sentença, o que a juíza determinou. Então ela disse assim: julgo procedente a pretensão autoral para anular o concurso público regido pelo edital número 01/2007 e condenar o município réu a restituir os valores recolhidos a título de taxa de inscrição monetariamente corrigidos a contar desta decisão, na forma do artigo 1º, F, da Lei 9.494/97, redação dada pela Lei 11.960/09, e com juros a contar de cada pagamento na forma do mesmo dispositivo legal, tanto pela redação original quanto pela atribuída pela Lei 11.960/09. Outro sim, condena o município réu a pagar a taxa judiciária, súmula TJ 145, e os honorários advocatícios, estes fixado em R$2.000, na forma do artigo 20, parágrafo 4 do CPC. Publica e resiste. Então, esta foi a sentença dada pela juíza na ação que o CEP entrou contra o município de Nova Friburgo. Bom, aqui os senhores já tomaram conhecimento da sentença. Por essa sentença, até que tivesse outros recursos, até chegar a uma fase final, o concurso de 2007 estaria totalmente anulado. Só que houve um acordo firmado no Ministério Público entre o CEP, entre o município de Nova Friburgo, e lá foi feito um acordo. Este acordo foi encaminhado para a juíza, e a juíza acatou esse acordo, dando a seguinte sentença: trata-se de ação civil pública proposta pelos sindicatos estaduais dos profissionais de educação do Rio de Janeiro, em face do município de Nova Friburgo, visando a anulação do concurso público regido pelo edital 01/2007, as folhas 191/194. Foi proferida a sentença, tendo sido julgada procedente a pretensão autoral para anular o aludido processo seletivo. Embargos de declaração interposto pelo município réu, folhas 195 e 197,
Contudo, as partes firmaram transação nos termos das folhas 200/205, requerendo a homologação da mesma, manifestação do Ministério Público pela homologação da transação. Assim, considerando que as partes podem compor a lide, mediante transação a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, artigo 125, inciso 4 do CPC, acolho o parecer do Ministério Público e homologo o acordo de folhas 200/205, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, julgo extinto o processo com fulcro no artigo 269, inciso 3º do CPC. Tendo em vista a presente sentença, homologo a desistência dos embargos de declaração interposto às folhas 195/197, conforme requerido às folhas 221. Custas e honorários na forma acordada, tendo em vista que as partes expressamente renunciaram ao direito de recorrer. Folha 205. Dê-se baixa e arquive-se os autos. Então, teve a sentença da juíza, depois teve esse acordo aqui, que a juíza homologou, consequentemente, o concurso de 2007 é válido, não tem nenhum tipo de problema na justiça o concurso de 2007 e a juíza homologou, julgou extinto o processo e mandou arquivar. Então, hoje, para as pessoas que tenham dúvida, como é que está o concurso de 2007? Está na justiça? Está nulo? Não está nulo? O concurso de 2007 não tem nada da justiça, não está nulo, está válido e o município de Nova Friburgo tem que chamar as pessoas do concurso de 2007 e colocar para trabalhar. Acabou, não existe nenhum problema com o concurso de 2007. Eu trouxe essa matéria logo na abertura do programa para explicar os concursados de 2007, que muita gente está com dúvidas aí e não sabe a realidade dos fatos. Parece que ninguém vem a público esclarecer isso. Então eu estou trazendo isso aqui para esclarecer o povo friburguense, aos concursados de 2007, que o concurso de vocês é válido, que o concurso não tem problema nenhum e que o processo foi arquivado no dia 30 de julho de 2003, em definitivo, lá no Arquivo Regional de Itaipava. Tudo isso que eu estou falando está aqui na minha mão, eu li para os senhores e eu acho que a partir de hoje ninguém vai ter mais dúvida sobre o concurso 2007. O concurso 2007 é válido, não tem anulação nenhuma e não tem nenhum questionamento jurídico. O de 99, os senhores já sabem que voltou a valer em função também de um acordo, que esse acordo já foi feito lá no Supremo Tribunal Federal. Então, tanto o concurso de 1999 como o concurso de 2007, não existe nenhum problema. O único problema que tem é a prefeitura chamar esse pessoal e botar para trabalhar pelos dois concursos, porque fizeram o concurso, pagaram, foram aprovados, tem que trabalhar. E se não tiver vaga, tem que tirar essas pessoas que são nomeadas pelo prefeito e abrir vaga para os concursados de 1999 e para os concursados de 2007. Seria isso, né, Tony? Perfeito. Né? Então, acho que está bem explicado, acho que ficou bem claro para as pessoas que estão me ouvindo. Não? Está cristalino. Está perfeito. Né? Tá perfeito isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, entre em contato pelo telefone e passe para cá alguma dúvida, que nós estamos aqui exatamente para tirar essas dúvidas. Já falei, já parabenizamos os professores pelos seus dias de hoje e, aproveitando, eu tenho um assunto aqui que é importante. Eu tenho uma pessoa aqui chamada Tânia Santos Tarrago. A Tânia, essa senhora, ela requeriu, no dia 20 de setembro de 2012, o corte de 2 árvores em frente à casa delas, e 2 árvores, diga-se de passagem, perigosíssimas. Tem 1 ano, minha gente. Tem 1 ano, 20 de setembro de 2009. Perdão, 2012. Nós estamos em outubro de 2013. Tem 1 ano. Ninguém foi lá cortar a árvore e ninguém autorizou o corte. Esse processo foi encaminhado para o IDF-Duma. Isso deve ser uma repartição lá na prefeitura, né? Essa daí eu não conheço, não. Isso deve ser criação. Eu me lembro que antigamente você pedia autorização à Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente podia autorizar a
o corte de até 10 árvores, mas eles iam lá e faziam uma vistoria primeiro. E em cima disso é que era liberado o corte. Agora, 1 ano para 2 árvores, parece que o Corpo de Bombeiros também, se tiver em risco, pode acionar o Corpo de Bombeiros, que eles promovem o Corpo de Bombeiros é o seguinte, se a árvore tiver em risco, chamar o Corpo de Bombeiro corta. Mas hoje as coisas mudaram. É incrível, né? Isso aí, 1 ano. E não deve ter ido ninguém lá fazer uma inspeção. Não deram uma satisfação? Não. Está aqui o assunto corte de árvore, está aqui o protocolo, entendeu? Isso aqui é o protocolo, e até hoje ninguém resolveu nada. Aí quando você falou, não, se tiver em risco, o Corpo de Bombeiro corta. É obrigação do Corpo de Bombeiro cortar se tiver em risco. Mas as coisas mudaram tanto, minha gente, que eu hoje só vejo o bombeiro cortar a árvore depois que ela está no chão. Ele tem que tirar do meio do caminho. Eu tive um problema desse com uma embaúba, por aí. Com uma embaúba grandaça, e acionei a prefeitura na época, pedi autorização, não me deram autorização, o Corpo de Bombeiro foi lá e cortou. Mas foi naquela época. Quantos anos tinha? Isso foi em 2005 para 2006. De lá para cá mudou muito. Muito, né? Mudou muita coisa. Mas eu fui atendido pelo Corpo de Bombeiro. Mas de lá para cá mudou. Pela prefeitura não fui, mas pelo Corpo de Bombeiro. De lá para cá mudou muita coisa, sabe, Antônio? Eu conheço bem a casa e sei que mudou muita coisa. Né? Bom, minha gente, nós estamos aí no mês de outubro e a AMA participa do projeto Outubro Rosa da prevenção do câncer de mama. Sendo assim, solicitamos que na semana de 14 a 20 de outubro seja feita uma ornamentação rosa para brilhantar ainda mais a nossa caminhada, que será no dia 19 às 10 horas, quando passaremos pela Avenida Alberto Browne e chegaremos à praça. Então, no dia 19, às 10 horas, vamos ter lá a caminhada rosa da AMA. Vamos lá, vamos somar com a AMA, vamos botar um rosa e vamos ajudar a Maria Helena lá e a sua equipe com aquele trabalho. É um trabalho maravilhoso, minha gente. Dia 19, a passeata da AMA. Não vamos deixar de comparecer. Vamos lá. A AMA está também entregando às pessoas. Nós apoiamos a campanha de outubro, prevenção do câncer de mama. Está aqui o telefone 2526-5104, que as pessoas estão adquirindo pela bagatela, um preço simbólico de R$2 para botar, para fazer a propaganda do Outubro Rosa da AMA. Vamos ajudar a AMA, porque o que a AMA ajuda as pessoas é impressionante, né? Brincadeira. Aonde que pode adquirir o adesivo? Pode adquirir na própria AMA ou Onde Você deu o endereço? Você passou o endereço? É na rua Mato Grosso, número 20. Mato Grosso aqui. Rua Mato Grosso, número 20. Né? O preço simbólico, R$2. Símbolo de R$2. Que é uma causa nobríssima, né? Nobríssima. A AMA, minha gente. Trabalho da AMA, quem não conhece, precisa conhecer. É um trabalho maravilhoso. Agora, Tony, em 2014, preste atenção só nisso. Em 2014, promete a ser um ano empolgante. Alianças surpreendentes, verdadeiras jogadas de xadrez, protestos urbanos provavelmente mais intensos, com depredações impunes, cada vez mais destruidoras. Esperança de desfecho do mensalão consolidado pela prisão dos condenados. Tentativa frustrada de desobediência civil visando ao não pagamento dos IPTUs extorsivos, que vão aumentar tudo agora no final. Já estão aumentando, né? São Paulo, né? Extorsivo, né? Extorsivo. 45% em São Paulo. Estes são alguns dos eventos que tornarão a vida do brasileiro constante sobressalto. Tudo cimentado por uma Copa do Mundo cheia de jogadores ricos e pouquíssimos craques. Talvez reste algum espaço para, entre outras tarefas urgentes, o país trabalhar e melhorar seus índices econômicos, desenvolver a infraestrutura capenga, controlar a inflação, praticar uma política externa mais inteligente que o reinsira no grande comércio mundial, elevar sua classificação no ranking da educação e usar com mais transparência os impostos arrecadados.
visando a diminuir a espera do cidadão por tratamento do SUS e garantir seu direito de ir e vir. Será, minha gente, que vai sobrar tempo para tudo isso, Tony? O que você acha? Nem com varinha de condão. Não, Tony. Mas por que você... Mas por que você... Eu estava vendo uma matéria hoje, Nido, as passagens aéreas, elas vão aumentar no período da Copa, uma coisa extorsiva, abusiva. Sai mais barato você ir para Miami ou ir para Buenos Aires do que você fazer uma viagem de Brasília para assistir um jogo. Acho que Fortaleza, Ceará é cidade sede, Nido? É cidade sede, acho cidade que é. séria. Para ir para Fortaleza é um absurdo, um descalabro. E vai aumentar tudo. E cadê a infraestrutura aí, tão sonhada? Cadê o metrô? Cadê as rodovias? Cadê a Copa no ano que vem? Ano que vem. Vigas que Acredito, somem. não. Infelizmente eu não acredito. Viu essa matéria? Qual? Vigas que somem. Ah, vi. O desaparecimento... da Avenida Perimetral. O desaparecimento das vigas de 20 toneladas cada se torna um fato secundário, frente à incapacidade da Prefeitura de saber para onde foram as carretas com esse pesado material. 40 metros. O município gastou um dinheirão no centro de operações e nas suas centenas de câmeras de TV espalhadas pela cidade. Se eles não conseguem visualizar a gravação das imagens das carretas com peças de 20 toneladas, imagine um carro roubado. É brincadeira. Com toda essa parafernália do centro de controle, a Prefeitura depende de uma averiguação da empreiteira das obras para saber onde as vigas foram escondidas. Qualquer dia, furtam a ponte Rio-Niterói e ninguém saberá por onde será levada. E tem um detalhe, Nido, esse aço dessas vigas, ele é um aço especial, dado a proximidade ali com a Baía de Guanabara, a atmosfera marinha, eles têm um tratamento para durarem no mínimo 400 anos. É por isso. É esse valor agregado a esse aço especialíssimo. Agora, Nido, aqui, você levantou uma lebre aí. Não teve um pontilhão aqui que foi feito com vigamento? É um vigamento metálico, uma ponte de... Conselheiro? Lembra que as carretas foram presas porque não tinha autorização para transportar? Hoje eu vi... Será que cortaram essas vigas? Hoje eu vi qualquer coisa na imprensa aí, parece que tinha uma denúncia que essas vigas, ou alguma dessas vigas, tinha vindo para Amparo. Mas a polícia foi lá e não achou viga nenhuma, não. Mas... Escutei alguma coisa aí a respeito disso hoje por aí. Aí, ó. Minha gente, isso é Brasil. Aqui existe todo tipo de vandalismo. Uns agem nas manifestações, outros agem nas apropriações indébitas, nas distribuição do patrimônio público e outros roubam mesmo. E por que acontecem essas coisas aqui no país? Porque a palavra impunidade impera. E se for preso, há os recursos que agora são chamados de embargo infringente. Já tem o embargo infringente. Não, mas não é só o embargo, não. Basta você se filiar ao PT e virar petista, rapaz. Acabou. Você está imune aí para tudo. Já está imune para tudo isso. Olha, é um negócio... brincadeira. Nido, o PT agora vai sair da base de apoio ao governo do Sérgio Cabral. Eles são governo há 7 anos. Por que agora, Nido? É verdade. Por que agora mesmo? Eles são governo há 7 anos. Tem uns que querem sair em 1º de outubro, tem um outro grupo que quer sair em 1º de dezembro e tem um outro grupo que só quer sair em abril. Imagina. Que loucura, hein? Ano que vem vai ser um ano muito bom. Já vão ser oposição? Vai ser. Ano que vem vai ser maravilhoso. Tudo faz de conta, né? Minha gente, estado de alerta via telefone móvel caracteriza sobreaviso. Isso é uma outra dúvida que muita gente que trabalha nesse sistema tem. Quando o empregado encontra-se à disposição do empregador, podendo ser chamado a qualquer momento, ele tem direito às horas de sobreaviso. Essa situação pode se caracterizar pelo porte de telefone móvel pelo trabalhador. Isso porque, embora esse caso o empregado não se submeta a grandes restrições de locomoção, como quem
permanece de sobreaviso na própria residência, aguardando eventual chamado, ele fica no mesmo estado de alerta e disposição ao empregador, pois a qualquer momento pode ser solicitado. Esse foi o entendimento expresso pela turma recursal de Juiz de Fora ao apreciar o recurso de uma empresa de energia elétrica que não se conformava com o deferimento de horas de sobreaviso ao seu empregado. A empresa alegava que o empregado não ficava aguardando ordens da reclamada, nem era obrigado a permanecer em sua residência ou em outro local. Assim, alegava que ele não teve sua liberdade de locomoção tolhida, capaz de justificar o pagamento de horas de sobreaviso. Mas esse posicionamento não foi acolhido pelo desembargador Heriberto de Castro, relator do recurso. Segundo, verificou o relator, o depoimento das testemunhas apresentadas pela empresa favoreceu o pedido do empregado, já que a primeira noticiou a existência do trabalho em regime de sobreaviso na empresa, e a segunda testemunha foi categórica ao afirmar que o empregado trabalhava em regime de sobreaviso. O desembargador citou entendimentos adotados pelo juiz sentenciante de outro processo no qual também atuou como relator, no sentido de que não ser crível que uma empresa de tal porte e com a responsabilidade de gerar e distribuir energia elétrica pudesse se dar ao luxo de não possuir nenhum empregado em sobreaviso para o caso de situações emergenciais. Por fim, destacando que o relevante para se caracterizar o sobreaviso é justamente o fato de um empregado estar em estado de alerta e de disposição ao empregador, e não o fato de poder ou não deixar a residência. O relator ponderou ser justamente este estado que exige a retribuição por meio do pagamento de horas de sobreaviso, e não o fato de o trabalhador permanecer em determinado local. E citou, nesse sentido, a súmula 428, inciso 2º do TST, que assim dispõe: considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. Então, está aí esclarecido. Quem está na sua residência de sobreaviso tem direito ao pagamento do sobreaviso. Não existe essa, mas ele está em casa, mas está à sua disposição. Está na rua, mas está à disposição do empregador. Então, todo empregado que trabalha nesse sistema tem direito ao pagamento do sobreaviso. Não adianta espernear para cá, nem espernear para lá. A gente vê aqui em Nova Friburgo, tem empresas aí que as pessoas trabalham de sobreaviso, entendeu? Que a empresa é uma, e a pessoa que trabalha de sobreaviso é terceirizada por outra empresa, mas quando o bicho pega, minha gente, a empresa que terceirizou também é a responsável pelo sobreaviso. Não é assim, Otônio? Verdade, não tenho então, dúvida. nós temos isso em Nova Friburgo. E muito. E muita coisa. Então, esse pessoal que trata esses funcionários dessa maneira, cuidado aí, começa a pensar direitinho, porque o negócio não é bem como os senhores pensam, não. Outra coisa que é muito importante, que eu estou trazendo aqui para mostrar, Otônio, hoje aos nossos telespectadores, é a coleta de lixo em banheiro coletivo, caracteriza insalubridade em grau máximo. E muita gente não paga, muita empresa não paga e muita gente não sabe disso. Muito funcionário não sabe disso. Uma decisão do juiz José Barbosa Neto, em sua atuação na terceira vara de governador Valadares, favoreceu os empregados que trabalham na função de ambientadores em um shopping na cidade. Conforme constou do laudo pericial realizado, as atividades dos trabalhadores eram de limpeza e higienização das instalações sanitárias de uso público no shopping e a coleta de lixo, papéis e outros resíduos dos banheiros. Mas o juiz não acolheu as conclusões da prova técnica. Ele pontuou que a prova pericial constitui meio elucidativo e
e não conclusivo da questão submetida a julgamento, podendo o juiz decidir com base em outros elementos a prova, desde que suficiente para descaracterizar as conclusões do laudo pericial. No caso, a perícia entendeu não caracterizada a insalubridade e o juiz entendeu que a coleta de lixo em banheiro coletivo caracteriza, sim, insalubridade de grau máximo. Então, é mais uma informação aí para as pessoas que trabalham nesse serviço e os patrões, né, que têm esse serviço. (2523-9705). Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Medo? Pois não, doutor. Aqui. Coloca aí aquela matéria que seria colocada. As chuvas já estão aí. E a Granja do Céu, hoje fui lá dar uma olhada de perto, a tão obra, a sonhada e prometida obra, que é um esforço, uma luta aí hercúlea de quase 3 anos do Zezinho do caminhão, que agora tentam roubar a intelectualidade e a luta dele, não é? Tem um outro vereador aí que está querendo se apropriar dessa luta dele, que nunca apareceu aí, e à época da tragédia era secretário do Cônego, estava aí na área. Então, primeiro o secretário de obras foi lá e disse que a obra seria feita pela prefeitura, diretamente pela prefeitura. Colocaram lá uns tapumes para segurar lá o escorregamento lá daquele talude. A coisa está lá até hoje. Agora eu já soube que foi feita uma licitação e que a firma Geomecânica foi que ganhou essa concorrência. Primeiro era o Estado, com dinheiro federal, depois era só o Estado, depois era o município e agora tiveram que licitar, fizeram essa licitação. As chuvas já estão aí, gente, elas vieram antecipadas. Hoje eu tive lá uma chuvinha de nada, está escorregando, está até estufando aqueles tapumes que foram colocados lá. Então, os senhores que são moradores daí, se atenham, cuidado, porque as chuvas vão persistir durante, segundo a meteorologia, até o final de semana. Agora, não deixe que se apropriem da luta do Zezinho, não. Porque essa luta é do Zezinho do caminhão, e não do outro aí, do neto do mais folclórico aí, o boneco do governo. Essa luta é do Zezinho do caminhão. Pronto. Vamos lá. Senhor Pedro de Olaria, obrigado pela sua participação. Ele colocou aqui para mim: parabéns pelo programa, Niedo. Eu queria que você deixasse o Tony comentar a respeito da exploração da pedreira em Olaria, Pedrinco. Porque, Niedo, eles estão desmatando para abrir mais estrada, para passarem seus caminhões. E máquinas e os estrondos com desmatamento é cada vez maior durante o dia, o barulho é ensurdecedor. Aí, Tony, seu Pedro, quer que você explique sobre isso? Seu Pedro, amigo, ele já era o patafora daí há muito tempo. Se o senhor é morador antigo aí, o senhor há de se lembrar que em 1987... o Heródoto estava tirando essa pedreira daí, de Olaria, porque não cabe mais, tem área urbana, esse tipo de empresa, porque trabalha com explosivo, e hoje ela já está quase no nível da Via Expressa. O Heródoto queria até fazer um cemitério aí, em 87, ia fazer. Isso aí deve ser um crime ambiental, porque eles já eram para ter saído daí. Inclusive, questiona-se isso aí, que eles tinham comprado uma outra área lá em Três Cachoeiras e que não sei o quê, agora estão promovendo isso. Eles fizeram aquela rede de manilha no governo passado, ali atravessando a Via Expressa. Aquilo ali não é para drenar a água ali do Parque Municipal, não. Aquela água é deles. Eles não foram bonzinhos em darem aquelas manilhas e fazerem aquela obra errada. Porque ali tem uma caixa de areia em cima, que não sofre manutenção, e o que acontece? Começa a verter aquela água ali para uma boca de visita no posto de gasolina. E não fizeram coragem lá na ponta da manilha saindo no Cônego, no Rio Cônego. Agora aqui, isso tem que denunciar. Cadê o INEA para ver isso? Isso tem autorização para isso? Como é que é isso? Há quanto anda esse processo? Eu vou pedir até aqui a ajuda do Niedo,
você lá com a assessoria jurídica para a gente levantar, porque isso é de domínio público. É verdade. Procurar saber se foi dado, se a prefeitura está renovando o alvará deles, porque eu sei como é que eles renovam o alvará. Eu sei como é que eles renovam o alvará, mas eles não podem estar mais em área urbana. Seu Pedro. Dona Marta de Conselheiro, obrigado aí pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu queria que você perguntasse ao Tony o que ele acha daquela obra da beira do rio, porque eu, que sou leiga, acho que eles estão invadindo muito as margens do rio. Com isso, vai ficar ainda mais estreita as calçadas e a parte de esgotos. Niedo, todos nós sabemos que o Prado é muito mais baixo em relação às margens do rio. Dona Marta, por favor. Dona Marta, a senhora foi perfeita. Ele, quando na caixa que ele está hoje, e quando ele chega a 80 centímetros, a 1 metro para botar água para fora, o Prado já está abaixo dessa lâmina d'água. Então, o que eles estão fazendo é um assassinato. O serviço de estaqueamento raiz ali, para depois se colocarem as placas, eu não estou vendo eles virarem as galerias existentes a 45 graus em relação à vazão do rio. Eles estão dando velocidade lá no Córrego Dantas, que desemboca aí perto da antiga ANAT aí do colégio. Eles estão dando uma velocidade danada no rio, eles não estão fazendo um realinhamento de 45 graus em relação à vazão do rio. A senhora foi perfeita aqui. Isso é o descaso, é a incompetência. E as chuvas já estão aí. E esse ano promete, gente. Esse ano vem chuva carregada. E não se vê nada. Quem é que fiscaliza isso aí, ó, pela prefeitura? Cadê a Secretaria de Obras? Cadê o Meio Ambiente? Cadê o pessoal da EMOP? A última notícia que eu tive da EMOP era uma quadrilha que teve aí e que lesou as obras das escolas municipais no governo passado. Não foi nesse governo, não, no governo passado. Então a senhora foi perfeita, exatamente isso. Isso é um risco eminente. E isso daqui é jogar dinheiro literalmente no esgoto, pelo ralo. Dona Adriana do Barripu, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o que aconteceu com o seu programa da Rádio Comunidade? Você não fez o programa na última quinta-feira. Dona Adriana, obrigado pela sua participação. Eu hoje ia explicar o porquê eu não fiz o programa na quinta-feira. Eu estou fazendo o programa da Rádio Comunidade, que também é o programa em defesa do consumidor, há cerca de um ano e 7 meses, por aí. Bom, e vim fazendo aquele programa todas as quintas-feiras. Cheguei à seguinte conclusão. Primeiro, as pessoas da Rádio Comunidade, que fazem parte da direção da Rádio Comunidade, não dá a mínima atenção às pessoas que fazem os programas naquela rádio. Primeiro, eles não têm nenhuma consideração, não dão uma palavra de conforto, não dão uma palavra de ânimo, não dá nada. Essa é a primeira parte. Segunda parte, eu fiz parte da tesouraria, da coisa por 2 meses, e era uma desorganização tão grande que eu entreguei o cargo de tesoureiro da rádio e, ao mesmo tempo, fiquei chocado após ingressar naquela diretoria, fiquei chocado da maneira que aquela rádio é dirigida, da maneira que aquela rádio é feita, a sua direção e o seu trabalho. É uma coisa, assim, primaríssima, mas primaríssima. E em função de ser tão primária, em função daquela rádio estar numa situação de decadência, em função de o programa não dar retorno algum pelo problema da rádio, eu resolvi tirar o programa do ar, lá da Rádio Comunidade. Mas eu agradeço a sua preocupação, agradeço a sua telefonema, mas em breve, se Deus quiser, o programa em defesa do consumidor estará em outra rádio em Nova Friburgo e vamos dar continuidade àquele trabalho que é muito importante para as pessoas que gostam de escutar rádio, né, Tony? Perfeito. Dona Marina de Muri, parabéns pelo programa. Niedo, a nossa saúde está no CTI. Todos sabemos disso. Agora, a educação também não fica longe. Não, a saúde do município já é muito ruim, falta creche,
muitas funcionam em casas precárias, alugadas pela prefeitura, com um aluguel superfaturado, sem adaptações apropriadas para colégio, etc. e etc. E agora tem greve dos professores com reivindicações honestas, porque é uma vergonha uma professora do município ganhar R$800. Perfeita, dona Marina, sua colocação, a senhora está corretíssima na senhora colocou. Professor ganhar R$800, enquanto qualquer pessoa nomeada para qualquer cargo ganha mais de R$1.000, né, Antônio? É um absurdo. É um absurdo. Isso é enojante. Construção de aeroporto em Nova Friburgo está prevista para 2014. Você viu a declaração do vice-governador? Ele deve estar pegando a doença aí desse inepto prefeito. Segundo a Isso é uma loucura, gente. O sujeito tem noção de nada. É o tal do condomínio aí que já se fala as escâncaras pelas esquinas de Friburgo, quem é o verdadeiro dono do terreno. É uma coisa para macular. Eles estão brincando, eles perderam a noção de qualquer situação. Falar em verdadeiro dono do terreno, vamos trazer a escritura aqui para mostrar quem é o dono do terreno? Nos foi oferecida hoje, não é? Foi um terreno comprado em leilão de um ex-prefeito, que aquilo estava arrolado numa massa falida. Então, eles perderam a noção disso, Nido. Eles não têm mais pudor, tem mais respeito a nada. Respeito a nada. Mas nós vamos trazer. Entendeu? Nós vamos trazer a escritura desse terreno para mostrar ao senhor em nome de quem estão os terrenos. E as duas. As duas, é. Lá da área, lá de Lumiar, que é por onde deve, se um dia for feita, ou se não corrigirem o traçado, a estrada do contorno, porque já se anteciparam. Mas isso lá atrás ainda. Quando estavam-se na suplência ainda, lá atrás ainda. Então, perderam, o que Niedo falou, não tem mais respeito a nada, isso virou igual essa história, Niedo, do transporte dos doentes que fazem tratamento fora do município, principalmente o giro de oncologia. Mas agora tem uma decisão importante ali. Não, mas deixa eu só abrir um parênteses. Tá. É uma decisão importante. A Câmara está apurando. Não, eu sei disso. Não. É importante essa decisão. Não, exatamente. Só depois se denunciou aqui que a Câmara resolveu apurar. Mas, meu Deus, eles estão lá agora todo dia fiscalizando. São 4 vereadores. 4 vereadores que têm ido, inclusive, um ainda denunciou o mau estado dos carros, tudo sem pneu careca, não oferece segurança aos doentes. Inclusive, teve um caso, Niedo, que o motorista, por não conhecer o trajeto, rodou quase o dia inteiro lá, o carro acabou por falta de gasolina e o paciente não fez o tratamento. Que loucura. Esse é o governo que veio para resolver. Agora, está de parabéns o Zé, o Pierre, o Cláudio e a você, Cigano. Ó, é isso aí, o caminho é esse. Tem sempre tempo na vida. As pessoas podem... É isso aí, Cigano. Vamos ver, né? Vamos ver se essa Estão aqui, estão 5h30 da manhã, todo dia lá para fiscalizar. Aí, mas pelo menos estão fazendo, eu sei, Tony, eu não concordo plenamente, mas eu costumo dizer que toda vassoura nova varre bem. Será que vão continuar fazendo isso? Vamos ver. O início tudo é bonito, né? Tudo é bom. Mas depois é que as coisas começam a tornar realidade. E quando cai na realidade, muda tudo. Mas vamos torcer para dar certo. Vamos torcer. Bom, vamos torcer e cobrar, né, Niedo? Vamos torcer e cobrar a vigilância, né? Perfeito. Segundo a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Nova Friburgo, região serrana do Rio, está entre as 270 cidades do país contempladas no Plano de Aviação Regional. A previsão é que a licitação das obras do aeroporto do município seja feita no início de 2014 e as obras começam entre abril e maio. Aí maio vem, daqui a pouco não começa, vem junho, acabou a eleição, não começa nada. Eles não vão ganhar a eleição e não vão fazer nada. O anúncio foi feito pelo próprio ministro de Estado, chefe da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco. Olha, Moreira Franco. Isso é brincadeira. Velho conhecido nosso, Moreira Franco. Anúncio feito e prometido por Moreira Franco é coisa triste. Mas está sempre numa boquinha. Está sempre numa boquinha. É o rei da boquinha. Na última sexta-feira, durante a solenidade de municipalização do aeroporto de Campos de Goitacazes, no Norte Fluminense.
Além de Nova Friburgo, outras 8 cidades receberão investimento, entre elas Angra dos Reis, Campos de Goytacazes, Itaperuna, Macaé, Paraty, Resende e Volta Redonda. Nesses aeroportos do estado do Rio serão investidos 273 milhões. E o brasileiro morrendo nas filas de hospital. A Secretaria disse que não é possível detalhar quanto será investido em cada um desses terminais. Minha gente, olha aqui, ó. Se nós começarmos a prestar atenção... Isso é desespero mesmo. Está todo mundo morrendo aí de fome. Não tem saúde, não tem escola. E aí eles vão gastar 273 milhões em aeroporto. Isso aqui é uma grande farsa. Por que isso aqui é uma grande farsa? Porque ano que vem agora é o ano da eleição. E eles querem eleger os seus candidatos. E quando eles querem eleger os seus candidatos, eles fazem o seguinte, faz como a Dilma fez, lança o trem-bala. Como o Heródoto fez, lançou o trem em Nova Friburgo. Aí, o aeroporto também, não esqueça. E o aeroporto lá, o aeroporto do Heródoto era lá nos Três Picos. E eles estavam todos... lá nos Três Picos. Ficou os Três Picos e não saiu aeroporto nenhum. Isso aqui, eles querem eleger Dilma, querem eleger Pezão, querem eleger o grupo deles e começam a enganar o povo com aeroportos, com não sei o quê. Os senhores estão vendo que pela data do início das obras, que vai ser em maio, essas obras não vão terminar antes da eleição e essas obras, vocês podem ter certeza, não vão nem começar. Porque não vão chegar a lugar nenhum. Isso tudo é marketing para o ano de eleição que vem aí. E o povo tem que ser inteligente e não pode deixar mais ser enganado por essa gente. Porque eles são cara de pau, gente. Eles têm coragem de vir aqui dizer isso. Eles tiveram coragem depois o Tony vai falar, de inaugurar aquela ponte de Conselheiro Paulino lá, com meia dúzia de gente. Eles tiveram coragem de lançar aquela pedra fundamental, que eu já vi lançar tanta pedra fundamental aqui nessa cidade, entendeu? E só lançou a pedra fundamental. E na foto que saiu no Jornal da Cidade, só tinha puxa-saco. Todos eles ficaram, todo mundo fez questão de ficar em volta do Pezão. Só puxa-saco. Vereadores da bancada do governo, vereadores que não sei se é da bancada ou quem está na bancada, só puxa-saco. Tá a foto, eu tenho a foto guardada que saiu aí no jornal. Tem que trazer isso. É uma vergonha o que a gente vê nessa cidade. É uma vergonha esses políticos. Será que essa gente não tem hombridade? Será que essa gente não sabe caminhar para frente sozinho em prol do povo que elegeu vocês? Vocês têm que estar sempre agarrados à mentira, à marketing, para eleger quem vocês acham que é bom. Quem acha que é bom para eleger é o povo que tem que eleger, não vocês. Então isso aqui é mais uma conversa fiada. Moreira Franco, quem não conhece Moreira Franco dos anos passados, esse homem ainda está enfiado nas boquinhas, igual o Sarney. São esses homens que não largam as boquinhas, vão morrer na boquinha, essa gente toda. E a gente não... Será que esse povo ainda acredita nessa gente? Não pode acreditar nessa gente, né? Pelo amor de Deus. É isso aí. É o nosso município e é o nosso Brasil. Essa pouca vergonha que a gente está vendo aí e tentando enganar todo mundo. Entendeu? É esses vereadores que gostam de tirar foto com o prefeito, que fica agarradinho. Fica lá bem agarradinho, vocês não sabem o que pode vir acontecer a vocês nas próximas eleições. Se você prestou atenção e viu a matéria, ou viu as fotos, o Neto do mais folclórico, rapaz, tentava chegar perto do Pezão, ele tentava falar, mas o Pezão não dava nem conversa. Nem conversa, é. A vice passou a mão, agarrou o Pezão, essa gente não tem noção. E aqui? E a ponte mal feita, prazo descumprido, com erros de projeto, erros gravíssimos de projeto. O tempo é o senhor da razão, ele vai mostrar à população. Aquilo não é um guarda-corpo, aquilo não segura o impacto rodoviário, passou a se ter mais velocidade de acesso saindo de uma RJ, não fizeram a previsão de nada, nem de colocar os sonorizadores ali, não urbanizaram o entorno, a ponte continua baixa, está extremamente assoreado. Eu vi num programa de televisão que eles vão desassorear debaixo da ponte. Ora, que imbecilidade, gente. A areia, a terra e o lodo anda dentro do rio e agora as vazões começam a aumentar
por causa do período de chuva. Não vai adiantar nada desassorear, que vai continuar vertendo terra pela vazão do rio, gente. E esses imbecis querem enganar quem? Fizesse a ponte bem feita, fizesse em arco, não tinha problema nenhum. Como a outra durou mais de 60 anos. E tem outra coisa, a fundação está lá embaixo, hein? Aquilo vai criar uma zona de cavitação lá embaixo. Aquilo vai segurar material que vem, esses detritos que descem pelo rio. Porque aqueles espigões não tiravam a vazão do rio, não. Aqueles 16 espigões que estavam ali, eles só seguravam os detritos que vinham no rio, que era árvore, mato, tudo que descesse, sofá, que jogavam muito sofá também, né? Muito pneu, mas não vai resolver nada. Agora é triste de ver isso. E outra coisa, isso é desespero. Porque uma coisa eu garanto, no interior do estado, o governo aí do PMDB, o candidato oficial deles não leva não. Principalmente em Friburgo, pelos atos covardes que foram praticados. Não tem uma obra do governo do estado aqui, os friburguenses, que tenha qualidade. Vão ver as casas de lata, vão ver os prédios em área de risco, os prédios que estão em área de risco. E agora começa essa insensatez. É muito acinte a inteligência, né, Nego? É verdade. Nossa, acreditar num aeroporto regional. Campos tem um aeroporto. Agora aqui, que área que tem? Não conseguiu se colocar Skin Carioca em cima porque não tinha uma. Vai fazer o aeroporto aonde? Lá nos três. Nas terras do Barão de como é que é? Conquista? É. Hein? Do Visconde de Baitoli lá, o outro que é o presidente da Câmara. Brincadeira, né, gente? Não acreditem nisso não, gente. E morrendo friburguense aí, ó. Essa semana uma senhora está 4 meses sem remédio de uso contínuo. 4 meses. 4. Isso é o maior ato de covardia que um gestor público, que não é o caso dele, nem da equipe dele, pode fazer. É deixar morrer assim. Mas vamos lá. Seu Alberto de Olaria, obrigado aí pela sua participação. E ele colocou aqui para mim: parabéns pelo programa, Niedo e Tony Azevedo. A nossa cidade, além de todos os problemas na saúde, na educação, no transporte coletivo, e com todos esses problemas, o mais grave é a baixa estima do povo. A gente sente nas ruas a tristeza do povo, porque não adianta reclamar, porque a saúde está agonizando. O transporte público é o pior possível. A concessionária de águas faz o que quer do povo, etc, etc. Sua colocação, seu Roberto, foi perfeita. É a pura verdade isso aí. Dona Marina de Olaria, parabéns pelo programa. Niedo, a passeata da AMA será realizada no próprio sábado, dia 19. A concentração será às 10 horas em frente à Líder. Quando as pessoas chegarem, descerão a Avenida Alberto Braune até o antigo fórum, onde serão feitas algumas homenagens, e em seguida todos subirão a Avenida Alberto Braune novamente até a Líder, onde acabará a passear. Niedo, a AMA está completando 13 anos de existência. Foi fundada em abril de 2000. Perfeito, dona Marina. Obrigado. Não tem nenhum obrigado pela sua né? parte. Não tem apoio nenhum, não tem verba nenhuma da prefeitura. Dá um endereço de novo para aquisição do anda com seus do próprios adesivo, pés. que é importante, que isso ajuda. É Rua Mato Grosso, número 20. Rua Mato Grosso, número 20. Já está lá. Rua Mato esse aqui. A AMA é Rua Mato Grosso, número 20. Dona... É um adesivo simbólico, mas ajuda, né, Nelo? Ajuda muito. Adalto de Olaria, obrigado pela sua participação, senhor Adalto. Parabéns pelo programa. Esse prefeito que está aí, Niedo e Tony, não vai terminar o mandato. Ele é incompetente, dissimulado, tem uma equipe fraquíssima, enfim, esse governo não vai sair do lugar. Ainda querem falar mal do Paulo Azevedo. Paulo Azevedo foi 10 vezes melhor do que esse prefeitinho que aí está. Obrigado, seu Aldo, pela sua participação. Quem? Seu Aldo. Senhor Márcio do Centro. Nessa recente inauguração da ponte de Conselheiro, a turma do puxa-saco que estava ao lado do Pezão era de dar nojo. Mas, ó, que colocação perfeita. Perfeito. Era de dar nojo mesmo.
E tinha gente lá que estava longe e queria chegar perto, queria botar o rostinho assim do lado. Coisa horrível, rapaz, né? mas Que ridículo, você... que ridículo essa gente. Deus me livre. Esse fantoche do governo, esse boneco, esse neto do mais folclórico, rapaz, é de fazer vergonha, de envergonhar o cidadão friburguense. É verdade, é. Senhor José Carlos de Olaria, parabéns pelo ótimo trabalho de vocês, Niedo. A coisa em Friburgo está muito feia. A saúde não tem mais condições de ficar como está. O CTI não tem vaga para mais nenhum paciente, mesmo que esse paciente esteja em estado grave. A UI, unidade intensiva, que é uma unidade intermediária entre a UTI e a internação, está superlotada. Niedo, Tony e doutora Tabla, que não veio hoje. A situação da nossa saúde é de falência total. Olha, o senhor José Carlos colocou perfeitamente. Não adianta a gente falar mais de saúde. É realmente falência total. Não tem outro jeito, pelo amor de Deus. Niedo, o triste é ver a omissão dos representantes da área médica. Tem aí um bobo, um médico bobo, que diz que tem solução para tudo e não resolve nada. E está lá dentro e faz política em cima dessa desgraça toda. O tal do bobo alegre, que... Rapaz, falta remédio, rapaz, falta soro, falta material para sutura, as pessoas estão morrendo por falta de atendimento, não tem especialista, ninguém mensura o currículo dessa gente, ninguém testa. Chegar aqui com a carteira falsa do Conselho Regional e um currículo, ele vai trabalhar no Raul Sertã. É assim, gente, mas é isso aí, é mediocridade, E tem 2 representantes na Câmara. Renato, Renato, vamos acordar, Renato. Vamos lá, padrinho, pelo amor de Deus. Porque o outro só aparece aí falando besteira. Vamos embora, Renato, vamos correr atrás. Você tem capacidade para isso. 25239705. Participe aí do nosso programa. É inválida a redução da comissão do vendedor em razão de descontos concedidos ao cliente. A redução do percentual da comissão do vendedor nas transações em que são concedidos descontos ao cliente nas vendas efetuadas por ele implica em prejuízo ao empregado e representa transferência para o trabalhador de parte do ônus da estratégia da empresa para aumentar as vendas. Isso fere o artigo 2º da CLT, que atribui ao empregador os ônus do empreendimento. No entender do magistrado, além do comportamento pautado pela boa-fé, o que é o mínimo a se esperar dos contratantes, a ordem jurídica exige uma conduta efetiva tendente à boa e fiel execução do contrato, o que não ocorreu no caso. Daí o dever da ré de restituir os descontos indevidos nas comissões do vendedor com todos os reflexos legais. Perfeita essa decisão, né? Perfeito. O cara quer diminuir o valor da coisa para vender mais, mas ele prejudica o vendedor. Lógico. Entendeu? É a mesma coisa que o cara ganha uma ação contra a prefeitura e aí vai lá na prefeitura, faz um acordo para receber por menos e aí prejudica o profissional do direito com os honorários dele, né? É a mesma coisa. Por fora, a gente conhece gente aí pela rua querendo fazer isso e achando que está fazendo muita coisa. Então vamos lá. Senhor Ronaldo do PDC, parabéns pelo programa. Niedo e Tony, adoro o seu programa. Você é inteligente, corajoso, mas poderia usar o seu programa para falar mais dos assuntos da nossa cidade. Friburgo tem problemas demais na saúde, na educação, nos transportes, nas concessionárias, etc, etc. Você fala como ninguém e com muita coragem dos problemas da nossa cidade. Obrigado, Ronaldo, aí, pela sua ajuda. Nós vamos focar. Eu antigamente fazia muita matéria da cidade de Nova Friburgo, mas depois todo mundo começou a imitar, né? Porque Friburgo tem esse problema, ninguém faz. Quando você começa a fazer alguma coisa, começa as imitações. E como Friburgo chegou numa situação que não tinha mais nada para a gente filmar e mostrar ao telespectador, porque acabou tudo. E continua, né? E continua na mesma situação, ninguém faz nada de bom. Quer dizer, se você for sair para ir mostrando, tem que mostrar Friburgo todo. E a gente não tem um tempo hábil, né, de televisão para mostrar Friburgo todo. Mas a realidade é que Friburgo todo está num caos.
Quando a gente fala da saúde, da educação, do transporte, a gente esquece de tantas e tantas outras coisas. Assaltos, falta de policiamento, falta de emprego, mercado de trabalho que não tem, as pessoas que se formam nas faculdades de Friburgo e quando saem não tem como trabalhar, não tem mercado de trabalho, as empresas que estão saindo de Friburgo, estão indo ali para Bom Jardim, para outros lugares, porque lá Cantagalo. o imposto, Cantagalo, porque lá os impostos são mais baratos, aí eles não conseguem ficar aqui em Nova Friburgo, preferem ir para um outro lugar para ter menos despesa. Tudo isso a gente tem para falar de Nova Friburgo. Infelizmente, estamos aí com um governo que já está chegando há um ano e que não mudou nada, não fez nada, entendeu? E está a coisa acontecendo por aí. Só está fazendo essas coisas que a gente está mostrando. Agora, desapropriaram um terreno que está em nome de uma pessoa, que supõe-se que essa pessoa é laranja, até porque essa pessoa... Supõe-se não. Não, supõe-se... Não, supõe-se que eu ainda não tenho documento para mostrar. Não, hoje eu suponho que essa pessoa seja laranja, até porque essa pessoa não tem condições financeiras de ter um patrimônio daquele. Inclusive é um notório laranja. Entendeu? Eu poderia até falar isso aqui hoje sem o documento, porque todo mundo vai ver que a pessoa não tem condições financeiras nenhuma, nem herança de família, nem nada, para ter um patrimônio desse, para depois esse patrimônio ser desapropriado pela prefeitura. Então, mas eu prefiro falar documentado e mostrar documentado, porque com documento não adianta discutir, o documento está mostrando. Nildo, posso aproveitar o gancho aí? Fica à vontade, aí? fica à vontade. Aqui, aproveitando que você usou, adjetivou o pseudo dono, o laranja. Aqui, esse tem um laranja hoje, né? Mas nós tivemos um também, infelizmente. É um empresário, se diz empresário, que liga para o escritório de pessoas de bem para tentar macular a imagem e tentar denigrir aqueles que o ajudaram lá no passado. É um ingrato. Eu vou, qualquer hora, contar a história para os senhores desse empresário, entre aspas, que do Morro da Pedra vai ao Central Park e hoje se diz empresário. Eu vou contar a história desse intrépido empresário. Matava boi no mato e hoje mora no Central Park Mas eu vou contar essa boa história, porque todos tiveram seus laranjas. E eu vou contar, eu vou abrir isso aqui. Agora, quando telefonar para os outros, rapaz, deixa de ser covarde, se identifique-se. Deixa de ser covarde, rapaz. Meu tio foi um freio de mão, hein? Eu não me escudava em Paulo, não, hein? Tu sabe disso, hein? Obrigado, Nildo. Desabafo. IPTU triplo, o que é isso? As pessoas que moram em condomínios de apartamentos pagam 3 vezes a taxa de iluminação pública. Pagam pela cobrança na sua conta de luz do seu relógio. Pagam pela cobrança na conta do condomínio daquele relógio do condomínio. E pagam do relógio de consumo que é ligado aos equipamentos do incêndio do prédio. Relógio esse que só funcionará se algum dia houver incêndio no prédio. Estamos diante do absurdo das 3 cobranças da taxa de iluminação pública cobrada aos moradores de apartamento em condomínio, demonstrando aí uma cobrança irregular e desigual perante ao restante da população friburguense. São 4, Nildo. Tem mais uma? Tem, a do IPTU, você paga a iluminação pública. Essa taxa só não é para pagar a conta de luz de todos os próprios municipais, não. A iluminação... É bitributação, está embutido. Não. A taxa de iluminação pública, ela vem no... Ela é progressiva, Nildo. Peraí, ela vem na conta de luz. Depois vem na conta de luz do condomínio, você paga. E depois vem naquela contazinha do relógio que é ligado ao equipamento de bombeiro quando se usa aquilo, né? Isso. Você paga 3 taxas de iluminação pública, quem mora em prédio de apartamento. Quem mora numa casa, só paga uma. Não, eu sei. Esse é o caso. Mas no IPTU vem a taxa, vem o quê? Nós é que pagamos a luz da prefeitura de tudo. Então, ali, antigamente você tinha TSU, a taxa de serviço urbano.
Eles tiraram, botaram a taxa de coleta TCL. Taxa de coleta de lixo. Não é? Então, TCL. Então, nós continuamos pagando. Quem é que paga a luz da prefeitura? Não é essa taxa de iluminação, você está pagando aquela luz, não, você está pagando a manutenção. Tudo bem, você está entendendo? Tudo bem. Todos nós pagamos. Eu já entendi isso. Mas isso aí pagam todas as casas do município. Tudo, isso. Esse que eu estou colocando só paga os apartamentos, quem mora em apartamento. Eu sei, mas os apartamentos não pagam IPTU? Paga, então pois são é. 4. Pois é, mas só paga os apartamentos. Os outros só pagam o IPTU, a taxa de iluminação pública da sua casa. Que é progressiva de acordo com o quê? Com o teu consumo. Então, os senhores verem o que acontece no Brasil, o que acontece em Nova Friburgo. É isso aqui. São coisas que as pessoas que andam no seu dia a dia, que têm seus trabalhos, que têm os seus compromissos, que têm que levar a alimentação para casa, que têm que sobreviver, que viver hoje está muito difícil financeiramente nesse país, não vê essas coisas que acontecem. E são coisas graves, que isso aí, para um, é um valor, mas multiplica isso por milhões de pessoas. Multiplica isso por 70, 80 mil, 90 mil residências em Nova Friburgo. Uma loucura, gente. É a mesma coisa que eu já falei aqui diversas vezes, é a moeda de 1 centavo. Todo mundo bota o preço, R$ 29,99, R$ 1,99, R$ 3,99. Mas no Brasil não tem moeda de 1 centavo. É verdade. Então as autoridades tinham que proibir isso. De 1 centavo em 1 centavo, em milhões de brasileiros, quanto é que vai para o bolso dessa gente? Um país que é uma anarquia. Chamo isso de democracia. Isso é anarquia. O governo sabe que não tem moeda de 1 centavo, que eles não fabricam. Por que deixam colocar isso? Maneiro aqui. Um país que a decisão da mais alta corte do país é revista. Também tem isso. Por eles próprios, Niedo. É verdade. O tal dos infringentes, Niedo, isso é um absurdo. É verdade. Tu veio falar em moeda de 1 centavo, Niedo. Minha gente, olha aqui, ó. O Papa Francisco, ao passar pelo Brasil, disse aos jovens: não deixem que lhes roubem a esperança. O povo brasileiro perdeu a esperança na política. Ela é pequena, esclerosada e ainda a reboque da lógica e de marqueteiros. É por isso que Marina Silva, com seu discurso fora de época, no que tange a política e moderno no que concerne o desenvolvimento sustentável, está se transformando em portadora de esperança ao olhar dos jovens. Que a semente plantada entre PSB e Rede possa germinar e adensar um conteúdo programático que se contraponha à estratégia pragmática da bula dos marqueteiros, razão principal do agravamento da doença que acomete o paciente Brasil. Diziam que o Brasil era o país do futuro. Passaram-se 27 anos e o Brasil hoje tem a maior taxa de juros real. Tarifas de celulares e de TV a cabo mais cara do mundo. Está em 85 a sua posição no IDH. Pessoas morrendo por falta de ambulância, de leito nos hospitais. Violência matando mais do que em guerras. Corrupção sem vergonha e sem limite. Penúltimo lugar em ranking global de qualidade de educação. Eu continuo aguardando que um dia o futuro vai chegar para o Brasil. Mas cada vez mais, infelizmente, acreditando que com a atual conjuntura seja quase impossível. Tem que mudar, ou o povo que vota, ou os políticos, porque o Brasil merece isso, né, Antônio? Tu não acha que o Brasil merece essa esperança? Não pode ser o contrário, né? Não pode. Niedo, você cansa de falar aqui que a esperança é a última que morre. E você sabe que se a gente não vê perspectivas, não perspectivas de melhoria com relação a esse governo, porque o fracasso já está aí, não está fadado ao fracasso, não. Já falei aqui várias vezes, é um estelionato, uma mentirada danada, não consegue aportar R$130, que é lei, aos professores municipais. Levaram esse caos todo ao município, né? Com a greve
não tem essa sensibilidade, porque não gosta de professor, porque não estudou, livro não sabe nem o que é isso, e essa vergonheira toda e esse desespero, porque o governo aí instalado, estadual, não ganha essas próximas eleições. Os senhores não tenham dúvida disso, porque a tendência é só piorar. Ainda mais agora com a saída do PT do governo, da base do governo lá, do governo do Estado. E aqui essa mentirada, fazem um pontilhão, aí vem todo mundo pegar como se fosse Deus que estivesse aqui. Amanhã, quando perder, eles já estão virando para o lado que ganhou. Prestem bem atenção nisso, né, Nido? É verdade. Não é assim? É verdade. Amanhã eles vão, lá agarrar no pé do outro governador. Mas só que vai ter outra história, vai ser outra história. Dona Márcia do Centro, obrigado pela sua participação. E ela colocou, parabéns pelo programa. E o trânsito, Niedo? Cada vez pior. A minha mãe passou mal sexta-feira passada em casa. Ela mora em Duas Pedras. Meu marido foi pegá-la por volta das 17 horas para levá-la ao hospital na Unimed. Niedo, ele levou quase 1 hora para chegar ao hospital. Se fosse um caso grave, minha mãe teria morrido antes de chegar ao hospital. E cadê a Altran? Cadê o superintendente da Unitran? Ela mora onde? Duas Pedras. Duas Pedras. 1 hora para chegar dali à Unimed. Brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. E quando a gente chega aqui e fala, eles ficam zangados. Passa na rua pela gente, olha de cara feia. Gente, vocês têm que enfiar a carapuça. Tá falando a verdade. Vocês têm que enfiar a carapuça. Diz assim, porra, aqueles caras estão falando e aqueles caras estão mostrando que está errado. Vamos escutar o que aqueles caras estão falando e vamos melhorar alguma coisa, mas não adianta. Fala-se, as pessoas trazem sugestão, mas eles não estão nem aí. Ô Niedo, aqui, não vai adiantar nada a Avenida Brasil, recuperar Nossa Senhora do Amparo, não vai resolver nada, porque continua um funil. Mas, ô Tony, e eles vão recuperar a Avenida Brasil e do Amparo com o quê? Não, eu sei com nada, só na conversa no bico. Só no bico, na conversa fiada? Daqui a pouco vão começar a falar que vão abrir túnel em Friburgo. Eu já vi com esses olhos, botaram uma pedra fundamental em Muri, que na época, o comandante da Polícia Militar era o Coronel Hudson, que hoje é superintendente da Altran, veio do Rio de Janeiro aqui, encontrou com Saudade Braga e Muri e botaram a pedra fundamental para fazer o portal de Nova Friburgo. Portal, sei lá como é o nome daquilo. O pórtico de Nova Friburgo, e ele saiu da polícia, se aposentou, trabalha na prefeitura e não tem pórtico, não tem nada. Eu já vi isso aqui, cara. Vou acreditar em quê? O que eu vou acreditar mais, pô? Quer ver mais uma ligada ao trânsito? Aqui. O Cônego ali hoje, Nedo, você tem, em frente ao GPH, você tem ali um comércio. Você tem um comércio, mas uma farmácia, tem uma mercearia, essas mercearias, Nedo, que você compra ali numa emergência, você tem uma padaria, e o ônibus para exatamente ali, Nedo. O trânsito aumentou tanto no Cônego que não tem mais a condição do ponto ser ali. E aí, nós fizemos um pedido lá, viu, Felipe, querido, que eu sei que você está assistindo aí, que eram para relocarem o ponto do ônibus, porque fica aquele malfadado dorminhoco ali, que quando acorda mete a caneta em todo mundo. E não era para ser assim, né? Era para ter uma conscientização, porque também tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso, tem que ver que é impossível, né? A pessoa para na farmácia e o ônibus fica o quê? Em fila dupla. Então nós orientamos um recuo ali, mas você sabe por que não vão botar o ponto lá atrás, fazendo aquele recuo pela ilha? Sabe por quê? Porque tem ali um bar que invadiu as calçadas, botam mesa num próprio municipal, que aquilo não é dele, mas o imóvel é de quem? É do seu Gustavo Barroso. Eu fui descobrir isso, eu liguei lá para o Altran, falei com o Beto, e não vão relocar nada, vai continuar assim. Esse é o vereador que atrasa aí, ó, que atrasa o desenvolvimento do bairro, que isso não interessa, ele não tem nem QI, nem inteligência para isso, não sabe nada, nunca trabalhou na vida, não desconhece tudo. É isso aí, ó. E as multas que os moradores aí estão levando, tem que cobrar esse vereador aí, ó, esse boneco. Ele que é o culpado de não jogar o trânsito ali, porque aquele imóvel é deles, alugam ali e vivem daquilo também. Felipe, um abraço, hein? Vamos lá.
Dona Bianca de Olaria, obrigado pela participação. Niedo, já tem 13 semanas que a unidade coronária está sem funcionar, devido ter havido um curto-circuito em toda a unidade. Niedo, quem tiver qualquer problema de coração, vai dar de cara com a porta fechada. Tá vendo? 3 semanas, um curto-circuito, até hoje não resolveu. Mas aqui, Niedo, não tem remédio, eles fazem manutenção no hospital, fazem nada, o teto está caindo, cheio de mofo, bolor. Seu Álvaro do Pericê, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o povo brasileiro, na maioria, não gosta dos políticos. Eu me incluo nesse povo. A gente já olha para os políticos com raiva. O povo não consegue ver em nenhum político pessoas de bem, honestas, trabalhadores, etc. E a classe política, Niedo, não faz nada para mudar essa imagem deles. Veja, por exemplo, aqui no estado do Rio, Pezão, Garotinho, Lindenberg e algum outro oportunista que aparecer na última hora. Podemos ter esperança? Olha, eu concordo plenamente com o senhor. Político, para mim, nenhum deles são honestos, até que me prove o contrário. E eles não fazem nada para o povo, que é quem os elege. Eles fazem para ele. E eles estão sempre na boquinha. Sai um ano, volta outro ano. Para governador não dá, então vou ser deputado. Para deputado não dá, vou ser senador. Daqui a pouco eu volto para governador. E morre aí. Vai morrer o Sarney, vai morrer outros tantos aí na política, né? Faltou o Crivella. Faltou o Crivella. O senhor esqueceu do Crivella. O santo homem, o Crivella. Como é que é? O enviado do Edir. Enviado do Edir. Macedo, né? É verdade. Dona Regina do Catarcione, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Eu queria perguntar ao Tony Azevedo onde foi parar a doutora Grace. Antes de tomar posse, ela falou que ia fazer e acontecer, ia moralizar a administração pública, etc, etc, etc. E depois de quase 10 meses, ela tomou chá de sumiço, tomou o Doril e sumiu. Aí, dona Regina está com a razão. Não, totalmente. Realmente o que a senhora consegue ver. Não se vê mais a vice. A vice ia ser secretária, não sei o quê, ia ter a mão de ferro, ia resolver, tudo ia passar na mão dela. Passa tudo longe dela, que ela não sabe de nada, né, Tony? Essa é a minha tristeza. Mas os caráteres nesse governo parece que são mutantes. Eu tive o prazer, porque todos os bairros do Amparo, os bairros do Amparo, os loteamentos lá em volta do Amparo, o Barroso, lá a Venda Jacaré, lá em cima, lá o Buraco Quente, ali na chegada, aquilo está tudo abandonado. O Niedo, semana passada, mostrou aqui a água do Tiradentes, a qualidade da água. Eles foram lá, pintaram lá a casa da administração e disseram que aquilo era um centro cultural. Aí eu vi a Grace aparecendo lá. E agarrada no Pezão, no grande Pezão, no grande amigo de Nova Friburgo, que é o vice-governador, o Pezão, grande amigo. Estranhou o Paulo Melo não está aqui também. Mas a senhora está coberta de razão. Senhor Ricardo da Chácara, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo e Tony. A nossa Câmara é uma vergonha. A cidade está abandonada em grande parte. Isso se deve à Câmara Municipal, porque se nós tivéssemos uma Câmara competente e honesta, ela policiaria o Executivo. Concordo plenamente, Ricardo, com você. E a função é essa, A função deles é essa. Seu Rogério de Olaria, parabéns pelo programa. Niedo, eu sou seu telespectador assíduo. Mas ao invés de falar do ministro Moreira Franco, falar de Pezão, falar de Dilma, do Garotinho, etc, etc, devíamos falar mais da nossa cidade. Temos problemas demais, Niedo. Rogério, obrigado aí pela sua participação, mas o programa é um programa que abrange, né, no âmbito estadual, federal e municipal. Eu tenho que falar, de modo geral, de tudo. Agora, nós falamos muito do município de Nova Friburgo. As pessoas que entram em contato comigo aqui pelo telefone, que eu agradeço, que são as pessoas que me ajudam a fazer esse programa, questiono bastante os problemas do município. E eu, toda vez que venho para o programa, trago sempre um assunto do município. Só que eu tenho um grande cuidado de trazer os assuntos
do município com as devidas provas. Porque vir aqui para a televisão e dizer isso e dizer aquilo e não ter documento que prove, ou você foi informado indevidamente, ou você está levantando um falso testemunho. Agora, com documento, eu falo, eu mostro, isso aí não tem problema. Mas eu vou agradecer a sua sugestão e vou aumentar a fala sobre o nosso município. Obrigado, Rogério, pela sua participação e a sua sugestão. Até porque, Niedo, principalmente a nível do Estado e na situação que Friburgo está, como é que é o nome do amigo? Rogério. Hein, Rogério? Isso vai interferir no que vem na nossa vida aqui. Infelizmente é assim. Uma decisão errada da Dilma lá arrebenta com o povo brasileiro, ou melhor, alguma coisa, mas a nível estadual, pela situação que nós estamos vivendo até hoje, 3 anos depois, janeiro está aí, essas decisões estaduais, a nível dessas eleições, vão interferir para a nossa vida diretamente, Rogério. Mas você tem razão, tem muita coisa aí para a gente falar, tem muita coisa aí para a gente fazer denúncia com o pé no chão, documentada, e outra coisa, quando for para a área de engenharia pública, então a gente faz, ó. Vamos lá. Senhor Hélio de Conselheiro, parabéns pelo programa. Niedo, com o jeito de governar que o Paulo tinha, você não acha que nos dias de hoje ele iria enfrentar problemas com a Justiça? Hoje tem Tribunal de Contas, Ministério Público, etc. e etc. E ele era igual um trator, não dava satisfação a ninguém. Olha, seu Hélio, eu gostei da sua colocação. Eu acho que se Paulo Vivo fosse prefeito de Nova Friburgo, ele ia governar da mesma maneira como ele sempre governou. Aquilo era o jeito dele ser, era a maneira que ele ser. Mas uma coisa eu vou dizer, eu duvido que a cidade de Nova Friburgo estaria na situação que está hoje se estivesse sendo governada por Paulo Azevedo, que eu conheci o trabalho dele, eu trabalhei com ele, e no dia seguinte das catástrofes de Nova Friburgo, já estava todo mundo na rua recuperando Nova Friburgo. Sem a ajuda do Estado, sem ajuda de ninguém. O Hélio, querido, aqui rapidinho, tem que ter coragem para administrar, Hélio. Não adianta, depois tu enfrenta o Tribunal de Contas, você enfrenta o que for, mas tu não pode deixar o teu povo morrer, você não pode deixar a sua gente amiga, não pode deixar o seu povo sem teto. Depois tu responde os processos que for, mas tu não pode ser covarde para administrar. Dona Vera de Olaria, obrigado aí pela sua participação. Parabéns pelo programa. Sou sua telespectadora assídua e vendo o Tony, lembro do seu falecido tio, Paulo Azevedo. Obrigado, Dona Vera. Dona Vera aqui de Olaria. Dona Vera, um beijo para a senhora. Isso me orgulha muito. Um beijo para a senhora, Dona Vera. Você viu, o Brasil tem umas coisas gozadas, né? Você viu a história da Mega Sena esquecida? Aí, às vezes as pessoas... Foi profundo o quê? As pessoas dizem que eu às vezes saio de Nova Friburgo, mas eu tenho que sair de Nova Friburgo. Olha aqui. Eu não entendo como, até esta data, não foi implantada a identificação do apostador nos volantes das diversas modalidades de apostas da Caixa Econômica Federal. Qual será, minha gente, a dificuldade para fazer isso? A Loterge, os senhores não sabem, dispõe de um produto chamado Rio de Prêmios, que é sorteado sempre aos domingos pela manhã, cujo bilhete contém um canhoto destacável a ser preenchido pelo apostador e colocado em urna própria pelo mesmo. Então, por que a Mega Sena não devia ser assim? Você fazia a Mega Sena, levava o recibo e ele levava lá. Olha aqui, ó, o cara não veio procurar, mas foi o João Antônio que ganhou. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Mas você lembra dos anões do orçamento? Lembra? Um ganhou 150 vezes. Qual era a prática useira e viseira? Lavava dinheiro da corrupção em quê? Um bilhete lotérico. Não, e outra coisa, Tony, tá bem, não apareceu o dono da lotérica, o cara não veio e recebeu. Tá bem. Por que esse dinheiro tem que ir para o governo? Esse dinheiro não podia ser de novo sorteado. Exatamente, com um outro concurso? Bom, esse concurso agora é para a gente sortear aquele dinheiro que o cara não veio apanhar. E esse dinheiro voltar, porque o dinheiro é do povo, foi o povo que pagou. Por que o cara não vai apanhar? O dinheiro tem que ir para o governo.
É o Brasil, é essa anarquia que está aí. Aí as pessoas dizem que não tem solução. Tem solução sim. E as soluções são as mais simples possíveis. São as mais simples possíveis as soluções. E os interesses que estão por trás, Nildo? O problema Esse é o problema. O problema são os interesses, né, Tony? Você quer ver um negócio importante? Por exemplo, todas as pessoas que viajam, né? As pessoas viajam e é obrigado a fazer aquele seguro viagem. Né? Eu vou aos Estados Unidos, eu vou à Europa, eu vou não sei o quê, tem que ter o seguro viagem. Apesar daquele seguro parecer e assim ser divulgado, este seguro é de acidentes pessoais. E não seguro saúde. Haja vista que tudo que não for acidente involuntário e inesperado é considerado pré-existente, não levando em conta nem a definição de pré-existente. Então você vê, fiz um seguro saúde e vou para a Europa garantido. Não vai não. Não tem seguro saúde nenhum. Não tem uns bons euros. Você tem um seguro se sofreu um acidente. Mas aí eu passei mal e vou lá usar o seguro saúde. Não, mas essa sua doença é pré-existente. Brincadeira, né? Gente. É bom explicar isso mesmo. Eu trago essas matérias para cá porque isso aí as pessoas não sabem. Eu duvido, pouquíssima gente sabe disso. Pouquíssima gente sabe disso, que esse seguro que você faz para viajar não é seguro saúde, é seguro de acidente pessoal. Se você sofreu um acidente, tá bem. Se você não sofrer nada, mas simplesmente passar mal, o seguro não cobre aonde você estiver. Você tem que pagar do seu bolso. E as pessoas vão garantir. Graças a Deus eu vou para a Europa, se eu sentir alguma coisa, eu estou com seguro lá e lá não vou precisar pagar nada. Não vai com dinheiro não, para ver o que vai acontecer. Eu vi um caso outro dia que teve um problema de dente, achou que... Agora estou me lembrando, Nildo. E o tratamento dentário, o cara estava nos Estados Unidos. Esse seguro não cobria, foi uma fortuna. Para poder tratar do dente lá, teve que abrir, fazer um canal, alguma coisa assim, gastou quase $3.000, porque lá o tratamento odontológico é muito caro. E o seguro não cobrava nada. Olha aí, minha gente. O seguro não cobria nada. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Minha gente, estamos assistindo a uma verdadeira farra com o nosso dinheiro arrecadado através de impostos. Funcionários do Senado e da Câmara recebendo salários acima do teto máximo. Milhares de vereadores recebendo o Bolsa Família, sabia? Sabia. Magistrados recebendo auxílio alimentação retroativo. E quais as respostas o povo recebe? Vamos cancelar as bolsas pagas indevidamente ou os funcionários beneficiados vão ter que devolver o que receberam a mais? Em 100 anos, ou ainda, se nós temos o direito, devemos receber. Direito este concedido por eles mesmos. Nós, que sustentamos essa falta de vergonha, pensamos, são todos ladrões do dinheiro público que faz falta na educação e na saúde. Então, minha gente, quando a gente generaliza, tem que generalizar. Claríssimo. Não tem jeito, está claríssimo isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. A má gestão do PT no SUS aí já matou mais do que qualquer guerra, rapaz. Tony. E você foi muito feliz semana passada em alertar sobre a maior epidemia de dengue na região. Estou continuando a falar. Eles não acreditam, mas vai acontecer. Você não vê mais nada. Não vê mais nada. Tony, as suas despedidas, por gentileza. Bom, friburguenses, que todos tenham uma boa semana. Que Deus os protejam. Tio Simão, estou devendo uma visita aí. Se Deus quiser, eu vou aí domingo, tá? Suas melhoras, eu tenho tido notícia através do Leandro e da Sandra. Eu sei que tudo está correndo direitinho. Um beijão para o senhor, um abraço aí na tia. Domingo eu vou ir tomar um café cedo. E friburguense, uma boa semana e que Deus os proteja. Bom, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram do programa, agradecer o povo friburguense por me permitir
que todas as terças-feiras, no horário de 19h30 às 21 horas, eu entre nas suas residências. Quero agradecer aqui a TV Focus, na pessoa do Jairo Caleb, da Carminha, essa maravilhosa equipe técnica que tem aqui na rádio, na TV Focus. E dizer para vocês que sem eles, logicamente, eu não estaria aqui, não estaria conversando com os senhores, e sem vocês eu também teria muitas dificuldades em fazer o programa, porque vocês me ajudam muito a fazer esse programa. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Dois 523-9002 Odontomed.